Ser membro batizado na Igreja Messiânica Mundial de Angola tem um preço. O Vitorino Bandeira figura entre vários fiéis que tiveram de pagar obrigatoriamente 120 mil kwanzas para receberem o batismo. Valores exigidos supostamente pela atual direção liderada pelo brasileiro Cláudio Pinheiro. Foi otorgado dia 30 do mês findo. Tinha que pagar 50 mil kwanzas. E a imagem de Cano tinha que contribuir com 100 mil kwanzas. Já Augusto Garcia viu adiado o sonho de ser batizado por não ter pagado o valor total que é cobrado pela direção da igreja. Numa primeira fase paguei 50 mil kwanzas, que era potorga. Mas, pelas orientações do senhor reverendo Cláudio Pinheiro, para ser batizado era necessário 150 mil kwanzas. Não fui batizado porque eu não consegui concluir os valores que são exigidos. Para além de cobranças de valores para o batismo, a igreja também cobra aos membros que quiserem adquirir esta medalha designada a ICAR 100 mil kwanzas e 50 mil kwanzas para ter esta imagem em sua casa. As denúncias que chegaram ao Fala Angola apontam que o atentado aos princípios da igreja não para por aí. Por exemplo, para que um pastor seja promovido a sacerdote ou ministro, é obrigado a angariar mensalmente 1 milhão de kwanzas da paróquia que dirige. Eles denunciam outras práticas cometidas pelo líder da igreja, que têm que ver com desvio de fundos da organização que serviria para projetos sociais. Houve arrecadação de receita, mas não se construiu nenhuma escola, não se construiu num hospital. Nós nos apercebemos que houve desvio de mais de 2 bilhões de kwanza dos fundos da igreja. O solo sagrado que nós lá do Cacoaco até agora não acaba. Então nós estamos a perguntar onde é que foi esse dinheiro. Alguns fiéis contestaram as atitudes do reverendo Cláudio Pinheiro. Como consequência, foram expulsos arbitrariamente da congregação. Um deles é o ministro e sacerdote Francisco Ateua. Elaborou uma lista de 8 ministros e pareciam ser os mais difíceis de conviver com eles, e pura e simplesmente retirou-lhes o título, afastou-os todos da igreja, proibindo-os de fazer atos sacerdotais dentro ou fora da igreja. Eu também cheguei a ser expulso. Ele não esperou nenhuma reunião, nenhuma conferência. Ele não me enviou nenhuma comunicação, ele apenas fez uma relação nominal e colocou na vitrina. E as pessoas foram vendo e foram ligando para mim. A maioria dos fiéis exige a destituição do Cláudio Pinheiro. Já recorreram às autoridades angolanas e até agora aguardam por uma solução. A PGR, o SIC e o Ministério da Cultura, junto com o INAR, Instituto de Assuntos Religiosos, têm um conhecimento das práticas retiradas dentro da Igreja Messiânica a partir do senhor reverendo Cláudio Cristiano Leal Pinheiro. Agora, eu não sei se há omissão por parte da justiça angolana, porque também começamos a questionar se é um órgão de Estado que tem que fiscalizar a igreja, permite que um brasileiro venha do Brasil e cria uma lei de batismo a 150 mil kwanzas. Honestamente, eu não sei o que é que se passa. Os brasileiros estão nos achando de bombom. O Adilson Calazans está como responsável da Igreja Messiânica. Calazans, diz-me, que esclarecimento se impõe em relação a esta grave acusação de membros da Igreja Messiânica? Fala comigo, companheiro, boa noite. Boa noite, Salô Gonçalves, boa noite, Angola. Para responder às inquietações, ou melhor, às denúncias feitas por estes fiéis, temos conosco a vice-presidente da Igreja Messiânica em Angola, Dona Ernestina Coimbra, com quem vamos então falar e tentar perceber o que é que se passa na verdade a nível da Igreja. Muito boa noite, está em direto para o programa Fala Angola. Começo por colocar a seguinte questão. Na verdade, os fiéis afirmam que estão a ser cobrados para batismo e outras coisas mais. É verdade? Para que serve este dinheiro? Eu começo por afirmar que surgiu um conflito no Japão, onde nós temos a Igreja Mãe. E em Angola, a Igreja Messiânica não tomou partido de nenhum dos lados. E nós estamos aqui
esperando que os nossos líderes espirituais possam ultrapassar esta situação. Entretanto, no seio dos ministros, isto é, dos pastores da nossa igreja, surgiu uma autoproclamada comissão de salvação da igreja. Esta comissão não tem legitimidade perante o nosso estatuto. Nós falamos várias vezes, reunimos várias vezes no sentido de podermos ultrapassar as divergências entre nós. Mas, a dada altura, os nossos irmãos, pura e simplesmente, rejeitaram qualquer continuidade deste diálogo. Então, as informações passadas por estes fiéis não condizem com a realidade dos valores que estão a ser cobrados? Exatamente. Os fiéis estão a fazer donativos espontaneamente, sem qualquer obrigatoriedade. E é assim que, fazendo esse donativo, tem como lembrança a Canon. Não é que a igreja está a obrigar. A pessoa, depois de converter-se à fé, a pessoa, depois de se sentir feliz, pronta para dar continuidade a este trabalho de ajudar a sociedade, ajudar a tirar as pessoas do sofrimento, conforme temos vindo a fazer ao longo desses 27 anos, ela faz esse donativo espontaneamente. Nós também apelamos para que todos os fiéis da nossa igreja possam aderir a um princípio ligado aos ensinamentos deixados pelo fundador da nossa igreja. As denúncias também dão conta de que alguns fiéis foram afastados da igreja pelo facto de revogarem a estes valores que estavam a ser então cobrados para batismo e para outras coisas que também são feitas na igreja. Isto não corresponde à verdade. Por quê? Nós estávamos a reunir no sentido de ultrapassarmos os problemas internos da igreja, mas esses irmãos começaram através das redes sociais com calúnias, com mentiras, com injúrias em relação à direção da igreja. É assim que nós tivemos que aplicar algumas sanções dentro do estatuto da igreja e alguns foram exonerados. Então foram mesmo afastados alguns irmãos? Foram afastados, foram chamados para tomar conhecimento. Os irmãos pura e simplesmente negaram qualquer diálogo e nós tivemos que afixar para eles tomarem conhecimento. Deram continuidade a calúnias, a mentiras em relação à direção desta igreja, divisão, fomentar o ódio no seio dos irmãos. Isso não corresponde com os ensinamentos deixados pelo fundador. Exatamente, dona Ernestina. Eu vou agora passar a palavra ao Salud Gonçalves, porque pelo sinal consigo perceber que tem uma pergunta a colocar então à vice-presidente da Igreja Messiânica em Angola. Estou à escuta, Salud Gonçalves. Muito rapidamente, até porque o tempo não está a nosso favor. Exatamente. Há pessoas que falaram de valores avultados da recolha e da oferta de valores acima de 2 mil milhões de kwanzas e de um templo que seria feito um solo sagrado em Kakwaku há anos, e isso até agora não se realizou. O que é que tem a dizer a vice-presidente? Exatamente. Dona Ernestina, de forma resumida, os fiéis que foram entrevistados por nós falaram também sobre a questão do fogo sagrado em Kakwaku que haveria de ser realizado, que foi feita uma oferta e que realmente até o momento não aconteceu. O que é que pode dizer relativamente a esta situação? A direção da igreja continua a enveredar esforços no sentido de darmos continuidade desta obra que já iniciou em Kakwaku. É assim que todos nós continuamos, alguns pela esperança de que logo a construção... Nós não paramos, nós continuamos a enveredar esforços para dar continuidade, mas eles estão ansiosos, querem que a obra arranque logo. Ok. Muito obrigado, Salud Gonçalves. Foram então aqui as explicações deixadas pela dona Ernestina Coimbra, ela que é a vice-presidente da Igreja Messiânica em Angola. A nossa equipa de reportagem poderá então nos próximos dias trazer mais informações, caso existam mais motivos de reportagem. Boa noite. Boa noite, Calazans. A igreja como tal é para unir as pessoas à volta de crenças
não é? Até porque, sendo o Estado laico, e quando existem problemas desses, sobretudo como falou um crente, como disse um crente, que as pessoas, estes crentes querem apenas respostas para que fiquem esclarecidos relativamente a estes valores de batismos, da compra do canon, eu disse canon, é canon, e da medalha de ECAR e tudo mais, se dá a entender que mesmo sendo uma congregação religiosa, não há essa passagem de palavra para que se entenda.